gente! Tudo bem com vocês? Ontem era meu aniversário. Eu fiz 20 aninhos e tô muito feliz. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava estudando e eu achei muito interessante de compartilhar aqui no canal. Eu ando fazendo alguns devocionais na Bíblia que tem no meu celular e um deles que eu fiz esses dias era como enfrentar e vencer as compulsões. Esse era o nome do devocional. Eu fiz vários dias, ele era de mais ou menos uns, acho que 7 dias. E aí, em um dos dias ele estava explicando como é que a gente poderia vencer os vícios, como é que a gente poderia vencer as coisas ruins dentro de nós. Aí ele falou sobre diversas coisas, ele falou sobre a oração, ele falou sobre a palavra de Deus. Só que tem uma parte dele que eu queria enfatizar para vocês. Quando ele falou da palavra de Deus, ele deu o exemplo de Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Eu acho que todo mundo já conhece essa passagem, justamente porque em vários filmes de Jesus eles enfatizam bastante essa passagem. Satanás busca tentar a Jesus. E ele fala diversas coisas, por exemplo, ele mostra as pedras e ele diz, você tá com fome? Então você poderia transformar essas pedras em pães. E aí Jesus logo dá a palavra para ele, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois ele tenta ele sobre se atirar lá do penhasco, porque aí os anjos iam recolher ele, todo mundo ia ver que ele era de Deus. E aí Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o devocionário estava falando que a gente vence as tentações, as dificuldades com a palavra de Deus. Mas aí eu fui a fundo nessa passagem, nesse estudo bíblico, e eu fiquei pensando, será que só o fato de Jesus ter dito a palavra é que fez com que ele vencesse a tentação? Aí eu comecei a refletir e eu entendi que não é somente dizer a palavra. É preciso ter convicção do que você está dizendo. Jesus, quando ele foi tentado e ele falou que nem só de pão viverá o homem, ele não falou só porque ele decorou o que estava escrito lá no Velho Testamento. Ele falou porque ele tinha convicção de que nem só de pão poderia viver o homem pode viver da palavra de Deus. Quando ele falou que não deveria adorar outros deuses, adorar somente a Deus, ele tinha convicção de que Deus era o único Deus verdadeiro. O Deus, o Jeová, o Senhor. Então não basta apenas a gente ler a Bíblia, a gente citar a Bíblia para as pessoas. É preciso ter convicção no nosso coração de que aquilo realmente é verdade. Não adianta você dizer que acredita em Jesus, que crê na palavra, se você, no fundo, você pensa, poxa, não é verdade. É preciso acreditar de verdade. É preciso buscar de verdade. Jesus venceu o diabo pela convicção do que ele acreditava. E aí eu te pergunto, será que a gente tem convicção do que a gente acredita? Será que a gente tem convicção de quem é o Deus que a gente serve? Será que a gente tem convicção de quem é o nosso Salvador? Será que a gente tem convicção do que Jesus fez na cruz? Por que ele fez aquilo? E o que ele fez lá? Muitas vezes a gente não vence a dificuldade, a gente não vence a tentação porque nos falta convicção, nos falta fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que vivemos por fé, não pelo que vemos. Então a fé é a certeza de algo que a gente espera, mas a gente não vê. É uma esperança. Então muitas vezes quando a gente está na tentação, a gente cai na tentação porque a gente não acredita que exista algo melhor do que aquilo ali. A gente não acredita que aquele prazer ali, ele é momentâneo e que ele vai nos deixar triste. Pode nos deixar feliz por uma hora ou por alguns minutos, mas a felicidade verdadeira não vamos ter. Então falta convicção pra gente vencer as tentações, pra gente vencer o mundo, pra gente vencer o pecado. É a convicção que só Jesus pode nos dar e só a fé nele pode dar. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha só o que Jesus diz, olha o poder da fé, o poder da convicção.
Muitas vezes a gente está tão focado só em estudar a Bíblia, estudar, e estamos pouco preocupados em praticar aquilo que a gente já sabe, praticar aquilo que a gente estudou ali. Não basta apenas ler a Bíblia 10 vezes, de capa a capa, é preciso praticar aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está estudando. E mais importante, é preciso ter fé naquilo que a gente está lendo e aquilo que a gente está estudando. É a fé que vai fazer a gente vencer as tentações, é a fé que vai agradar a Deus de verdade, é a fé que vai nos levar a uma intimidade profunda com Cristo, é a fé que vai nos levar ao céu. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras que a gente pratica. Então eu trouxe essa reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre como é que a gente tem vivido a nossa vida com Deus. Será que a gente tem tido convicção do que a gente está vivendo? Convicção do cristianismo? Convicção do evangelho? Busquemos a convicção verdadeira. Busquemos ter proveito naquele estudo que a gente faz todo dia da Bíblia. Nos nossos devocionais, quando a gente estuda um capítulo ou quando a gente aprende alguma coisa numa pregação da igreja. Vamos buscar proveito, vamos buscar exercitar a fé naquilo que a gente acredita. Porque aquilo ali que está na palavra de Deus, que Deus nos ensina, só vai se tornar real pra gente se a gente praticar aquilo. Se a gente viver aquilo no nosso dia a dia. A fé é uma prática. Amado, que Deus te abençoe muito, que você tenha dias repletos de bênçãos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando vier vídeo novo no canal. Dá uma curtida e compartilha com alguém. É isso. Tchauzinho!